E eu convido os irmãos a abrirem a Escritura no Evangelho do Senhor segundo Marcos, capítulo 15. Evangelho do Senhor segundo Marcos, capítulo 15. Eu lerei do verso 6 ao 15, mas a nossa pregação hoje vai se concentrar até o verso 10. Nós vamos dividir essa perícope em dois para melhor aprendizado. Então, Marcos 15, eu lerei do 6 ao 15, mas vou pregar do 6 ao 10 nessa semana, e com a graça de Deus, o 11 ao 15 na semana subsequente. Marcos 15, 6 a 15, diz assim: Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um, chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume, e Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado, mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste, a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Vamos orar. Deus, o Senhor que é Rei dos altos céus, é o Criador e sustentador de todas as coisas, que habita em luz inacessível e que homem algum jamais viu. O Senhor, ó Deus, nos deu teu Filho como único mediador, e é por meio dele agora que nós imploramos que o Senhor derrame as copiosas bênçãos espirituais na nossa vida, que nós sejamos abençoados com esse sermão, que o Senhor confronte os nossos pecados, que o Senhor jogue luz nas nossas trevas e nos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, nos faça deixar a inveja, a hipocrisia, o dolo, uma ética antibíblica, que o Senhor, ó Deus, nos leve ao santo arrependimento, e que o Senhor nos leve a ver o verdadeiro Filho do Senhor, o nosso Pai, nesse texto, aquele que se entregou por nós, Jesus, e ao vê-lo nós o amemos, nós creiamos nele como o único e suficiente Salvador, que nós nos arrependamos, que nós, ó Deus, possamos receber a graça da salvação e perdão dos nossos pecados, e também a edificação por meio da santificação das nossas vidas. Ajude-nos, e que este sermão seja somente para a glória do Senhor. Vivemos num momento que pessoas endeusam pregadores, que pregadores chamam atenção para si mesmos. Ó Senhor, somos todos pecadores, os vasos são todos barro, e o único tesouro verdadeiro é o Evangelho. Que a glória seja tua, somente tua. Que o Senhor me ajude a ser fiel para isso. O Senhor abençoe para que meus irmãos escutem com fidelidade para isso, e aqueles que estão aqui e nunca conheceram o Senhor Jesus como seu Salvador, o Senhor possa lhes abrir os olhos, iluminá-los e salvá-los nessa noite. É no nome de Jesus que eu imploro estas coisas. Amém. Meus queridos irmãos, estamos já há algumas semanas meditando no julgamento de Jesus.
e nós vimos a primeira etapa desse julgamento feita por meio dos judeus, os principais líderes dos judeus, líderes religiosos, o Sinédrio, os principais sacerdotes, que condenaram Jesus à morte por blasfêmia. Eles condenaram Jesus por afirmar categoricamente que ele é o Filho do homem, isto é, ele é Deus, e ele voltaria em glória para julgar os seus adversários. No entanto, como temos aprendido, os judeus não podiam naquele momento aplicar a pena de morte. Eles eram povos vassalos e só os romanos podiam aplicar a pena capital. Dada esta realidade, nós estamos agora meditando na segunda parte do julgamento de Jesus, julgamento feito diante do tribunal romano, através do governador Pôncio Pilatos. Na primeira sessão desse julgamento, em que nós explanamos em 2 sermões, do capítulo 15, do verso 1 ao 5, nós vimos que Marcos queria nos mostrar que aquele que estava sendo julgado, Jesus, o nosso Senhor, não era um simples homem, ele era o rei, mas também era o cordeiro mudo que foi preparado desde a fundação do mundo para morrer pelos nossos pecados. Agora, nessa segunda sessão que vamos começar a meditar hoje, vamos picar essa sessão para melhor entendimento, nós vamos ver que Marcos vai nos ensinar que Jesus é o Rei dos judeus, que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, mas que Jesus é um Salvador indesejado, ou seja, esse Salvador, esse Rei, esse verdadeiro Filho de Deus, ele não foi querido pelo seu povo, ele não foi aceito pelo seu povo, e ele não foi aceito pelos romanos. Ele era o Salvador indesejado. Vamos aprender esta verdade nesses 2 sermões, mas nesse primeiro sermão nos cabe meditar do verso 6 ao 10. O verso 6 diz aí, Marcos 15, verso 6: ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Marcos nos mostrou anteriormente que o governador romano Pôncio Pilatos entendeu que Jesus não era uma ameaça ao governo humano de Roma, pois numa conversa que ele teve com Jesus na fortaleza Antônia, Jesus deixou claro para ele, está registrado em João 18, que Jesus tinha sim um reino, mas o seu reino não era deste mundo. Jesus fez questão de responder esta pergunta de Pilatos, e foi a única pergunta que ele respondeu ali, mostrando que ele de fato era um rei, mas um rei espiritual. E diante daquela figura humilde, mansa, Pilatos entendeu que Jesus era inocente e até se admirou que Jesus, por ser inocente, não se defendeu. Então, diante desta realidade, este versículo 6 traz algo aqui implícito, que é o plano que Pilatos aqui agora está movendo. Isso não está claro em Marcos, mas nos outros evangelhos, para Pilatos soltar Jesus. Pilatos está fazendo isso porque ele tinha aqui um problema. Se ele solta Jesus com a sua força, com o seu direito de governante romano, ele incorreria num problema político, porque os principais líderes judeus queriam a condenação de Jesus à morte, e eles estavam pressionando Pilatos para sim condenar Jesus à punição capital e matar Jesus Cristo. Por outro lado, Pilatos tem um problema moral, porque Pilatos sabe que Jesus é inocente e, portanto, a sua consciência está aqui gritando. Ele está a todo custo tentando livrar Jesus da morte, soltar Jesus. Como nós vemos, por exemplo, no Evangelho de Mateus, a própria esposa de Pilatos sonhou com Jesus
e disse a Pilatos: não se envolva com esse justo, eu muito sofri por ele essa noite. E com isso, e tudo aquilo que Pilatos ouviu de Jesus, e ouviu até dos judeus, que Jesus se declarou o Filho de Deus, ele está ali agora com algo às mãos, na tentativa de livrar Jesus. E o que ele vai usar para fazer isso? Aquilo que Marcos está narrando aqui agora, isto é, o costume dos romanos libertarem um preso por ocasião da Páscoa. Antes da gente tratar desse costume, o motivo dele, eu queria tratar um pouquinho dessa questão da consciência de Pilatos, que está aqui pulsando diante de Jesus Cristo. Pilatos sabia que Jesus não tinha crime algum. Nos demais evangelhos, por 3 vezes, na verdade, ele declara a inocência de Jesus. Então o que está acontecendo aqui é que a consciência de Pilatos foi afetada pela inocência de Jesus, e ele então quer de qualquer maneira livrar a sua consciência de ter mais um pecado, mais um crime, e ele já tinha cometido muitos contra os judeus, na sua consciência. Pilatos está aqui, meus irmãos, como disse Thomas Goodwin, e eu citei na nossa liturgia, com o tribunal de Deus gritando dentro dele. Nós temos que entender que a consciência, ela vem de Deus para os homens, através de algo que a nossa teologia reformada chama de revelação geral imediata. Isto é, uma revelação que Deus faz de si mesmo a todos os homens, mas não de maneira mediada por exemplo, a criação, que declara a glória de Deus, mas através do coração do homem, em que Deus lhe coloca as suas leis ali, lhes imprime as leis no coração, fazendo com que os homens tenham, em primeiro lugar, moralidade. É por isso que aonde quer que você vá, o homem tem um código moral, o homem tem moralidade, e certos crimes, certos pecados são condenados. Paulo fala sobre isso em Romanos 2,15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então aqui Pilatos possui essa consciência, e essa consciência está acusando. E o que ele está querendo fazer através deste plano é algo que Paulo também nos ensina. Diz Romanos 1,32: ora, conhecendo eles, ou seja, os homens pecadores, a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Este verso nos ensina que os homens, eles tentam aplacar suas consciências através de associação de pecados com outro, ou então através de acusar os outros de pecado. Veja então que o homem, ele tem essa prática mestra de aplacar a consciência. Por que você acha que as pessoas hoje tomam muitos remédios para dormir? Porque naquele momento em que elas param, o que está ativo? A consciência. Então tem que se achafurdar em remédio para poder dormir. Por que você acha que as pessoas se tornam usuárias de droga, sendo que elas sabem que aquilo vai destruí-las? Por causa das suas consciências. Por que você acha que o bebum, ele encharca na bebida? Porque ele vai perder a sua consciência. Pilatos está aqui num plano de soltar Jesus, não porque ele é bonzinho, mas porque ele quer aplacar a sua consciência. Mesmo que a consciência humana esteja degradada, abafada, e não sirva como bússola moral, a Bíblia não ensina a gente a seguir o nosso coração, que é tortuoso, a consciência ainda grita no ser humano. Por isso, Pilatos planeja libertar o inocente Jesus através desse plano esdrúxulo. E veja então que ele se vale de um costume da época. Diz o texto aqui de Marcos que ele estava ali para libertar Jesus segundo um costume que acontecia na Judéia, na época específica da Páscoa. Nós não sabemos quem trouxe esse costume, e é interessante que até na história não há registro desse costume. Provavelmente
os governadores da Judéia fizeram esse tipo de prática e nem relatavam aos imperadores romanos, já que o texto diz que eles libertavam qualquer um, quem quiser que os judeus pedissem. Vejam, jamais um governador romano poderia libertar qualquer um. Os homens acusados de amotinação, de motim, de serem contra Roma, eles tinham que ser sentenciados e mortos. Por isso esse costume, ele não foi registrado na história. É bem provável que os governadores romanos não dessem ciência disso para os imperadores. E a questão é, por que eles faziam isso? Como eu já citei, Pilatos era um homem mau, truculento e odiava a Judéia, como os demais governadores que passaram por ali. Era como se fosse uma punição para um oficial romano ir trabalhar na Judéia, porque os judeus eram belicosos, difíceis, e eles tinham inúmeras práticas que dificultavam o governo local. Inclusive eles possuíam um grupo extremista chamado Zelotes. Eram revolucionários que lutavam contra os romanos e até matavam muitos romanos. Além disso, os governadores judeus, então, o que eles fizeram? Deram privilégios, e eles fizeram isso, digamos, levado nos costumes do próprio César, porque, por exemplo, os judeus, a partir de decreto de César, eles tinham uma religião lícita, que não precisava de adorar o imperador, e podia adorar Yahvé, e só os judeus tinham isso, os outros povos não tinham. Então, aquela região era como se fosse um barril de pólvora. Todos tentavam a todos os custos impedir revoluções ali. Então este costume surgiu desta prática, ou seja, vamos libertar alguém para que estes homens não sejam insurgentes, para que essa nação não venha provocar guerras. E nós já meditamos aqui no sermão profético, nós vimos que a guerra dos romanos com os judeus durou muito tempo. Então essa prática servia para quê? Abafar, calar os judeus. Até mesmo descumprindo a lei romana, libertariam quem quisesse. Mas veja que coisa interessante, esses presos eram libertados na época da Páscoa. E isso, queridos irmãos, é significativo, porque o que é a celebração da Páscoa? É a celebração da libertação do povo de Israel do Egito. Só que agora, muitos anos depois, esse povo mais uma vez está em dominação, mas não agora dos egípcios, dos romanos. Então aquele tipo de prática era uma prática para apontar para a libertação dos governos que eram mandatários sobre eles, ou seja, governos dominadores sobre os judeus. Mas aqui tem algo muito interessante sobre isso. Por quê? Os judeus, ao imporem essas práticas aos romanos, eles queriam a libertação do império físico de Roma, e eles esqueceram da verdadeira lição espiritual por trás da libertação do Egito. Quando Deus libertou Israel do Egito, o que ele estava ensinando para o seu povo era qual era a verdadeira prisão a qual eles estavam, que era o império das trevas. Por isso Deus, ao dar a lei ao seu povo em Êxodo 20, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei vocês da casa da servidão. É por isso que Paulo diz que a verdadeira prisão que nós estamos e que Deus nos liberta é o império das trevas. A libertação do Egito significava isso. Paulo, interpretando isso, diz: ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Ou seja, toda aquela libertação física apontava para a libertação espiritual. E aqui, meus irmãos, nós temos Jesus, o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Deus que nos livra do império das trevas, está diante dos judeus. E o que eles querem? Libertação política. O que eles querem? Matar Jesus. E veja que isso é uma ironia de Deus, ironia que Deus aqui vai crescendo no texto, porque veja o verso 7, havia um prisioneiro chamado Barrabás,
preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Marcos, depois de nos mostrar esse cenário do costume judaico imposto sobre os romanos, nos informa que havia uma outra pessoa naquela ocasião presa com Jesus. E a primeira coisa que nos vem aqui é o nome dessa pessoa, Barrabás. O estudioso R.C. Sproul nos informa que Barrabás não era de fato o nome dele, mas seu sobrenome. No original grego, o nome desta pessoa era Jesus. Sim, Barrabás se chamava Jesus, o mesmo nome do nosso Senhor Jesus, o Nazareno. Lembrando que o nome Jesus significa Yahvé, é a salvação. O sobrenome dele, Barrabás, é também de origem judaica, é uma união de duas palavras, Bar, que significa filho, e Abba, que significa pai. Então seu sobrenome significa filho do pai. Então de um lado nós temos Jesus Nazareno, do outro lado nós temos Jesus, filho do pai. Conseguiu perceber a ironia disso? Você percebe o que Deus está fazendo nessa história? Uma grande ironia. Por quê? Do lado nós temos Jesus, Filho de Deus, o verdadeiro Filho do Pai, o nosso Salvador, que é santo, que é Deus em carne, aquele que desceu do seu palácio de marfim para esse tremendal de lama de pecados para nos salvar, que está sendo condenado porque afirmou com todas as letras que é de fato o Filho de Deus. Lá em João 19:7, os judeus disseram isso para Pilatos: temos uma lei, de conformidade com essa lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez Filho de Deus. Os judeus estão querendo matar Jesus porque ele declarou a sua filiação divina. Eles disseram que ele se fez Filho de Deus, ou seja, se autoproclamou divino. Mas isso não é verdade. Por quê? Jesus não autoproclamou-se divino, ele sempre foi divino de toda a eternidade. Diz João 1,14: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Desde toda a eternidade, Cristo é Filho consubstancial com Deus, por isso ele é chamado de unigênito, o único gerado do Pai, eternamente gerado, aquele que é Deus de Deus, luz de luz, como diz o credo niceno-constantinopolitano. Ele é Filho eterno, da mesma essência, igual em glória, poder, valências, atributos. Jesus nunca usurpou essa realidade. Ele mesmo disse em João 10,30: eu e o Pai somos um. Ele sempre existiu. Então nós temos o eterno Filho de Deus, que se fez carne, que obscureceu, aqueceu a sua glória para nos salvar, o verdadeiro Filho do Pai. E do outro lado, Jesus, o Filho do Pai, Barrabás, inimigo político, homem preso, condenado, junto com amotinadores. Queridos irmãos, esse homem era inimigo político de Roma. Essa palavra amotinador aponta para pessoas que se revoltavam contra o Império Romano, que faziam revoltas armadas contra os dominadores. E veja que Marcos faz questão de nos mostrar que ele estava preso junto com um desses grupos amotinadores. É por isso que alguns comentaristas, e até na nossa Bíblia, Herança Reformada, que a gente tem e gosta de ler, diz que ele fazia parte dos zelotes, o grupo mais terrível dos judeus, que lutava com veemência e armas contra os romanos. E diz o texto que ele foi preso numa dessas escaramuças que eles realizaram contra os romanos. E uma dessas incursões levou esse homem a matar uma pessoa. Esse homem estava preso junto com Jesus.
esse homem era um inimigo de Deus, ele era um assassino, uma pessoa que estava marcada para morrer por seus crimes e marcada para ir para o inferno por causa dos seus pecados. E veja, ele é chamado de filho do Pai. Meus queridos irmãos, isso é irônico, porque nós hoje, temos ouvido em nossa época muito a ideia de que todas as pessoas são filhas de Deus. Todo mundo é filho de Deus, mas isso é uma mentira. A palavra do Senhor em João capítulo 1, verso 12 diz: a todos quantos o receberam, ou seja, Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Só os que creem em Jesus, só os que confiam em Jesus é que são filhos de Deus, filhos adotivos de Deus, filhos por meio de Jesus. Barrabás nunca foi filho de Deus, nunca seria filho de Deus, mesmo que o seu nome dissesse o filho do Pai. E para complicar ainda mais, ou descer ainda mais o nível disso, Mateus nos informa que esse homem pecador, miserável, assassino, era famoso entre os judeus. Ou seja, havia muitos judeus que gostavam de Barrabás, porque Barrabás lutava com as suas forças humanas contra Roma, e por isso ele atraía admiradores que odiavam o domínio romano. Agora veja, pessoas que estão admirando um pecador, assassino, alguém violento. E veja que nós temos aqui um cenário completo de ironia de Deus, porque Barrabás, na verdade, não representa o filho do Pai, ele representa um tipo de pessoa pecadora, miserável, sem Deus, que quer viver a sua vida à parte de Deus, alguém que não tem amor, alguém que não tem relação adequada com a autoridade, mas que mesmo assim é admirado. E talvez você esteja pensando assim: isso é loucura. Sim, mas veja que na nossa época não é diferente. Se você perguntar às pessoas hoje, crianças e jovens, quem são os seus ídolos, eles vão citar quem? Jogadores de futebol, não é? Porque eles são ricos, famosos, mas são pessoas de boa índole? São pessoas piedosas? São pessoas crentes? Não, são pessoas egocêntricas, avarentas, narcisistas, tudo de ruim. Se você perguntar, por exemplo, para pessoas da minha idade, que já passam de 40 anos, quem eram os ídolos da nossa época de infância, nós iríamos falar quem? Ayrton Senna, não é? Um homem o quê? Também extremamente pecador, adúltero, vivia com uma mulher atrás da outra e não parava com nenhuma. Isso pode ser ídolo de quem? Isso pode ser referência para quem? Percebe? Nós temos a mesma prática dessas pessoas, de colocar como referência na nossa vida aqueles que são totalmente contrários a Deus. Então, essa cena nos representa isso: seres humanos pecadores, e que mesmo pecadores ainda são admirados dos seus pecados. Que grande ironia! Marcos continua o seu registro dizendo: vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. Depois de mostrar esse preso juntamente com Jesus, Marcos agora direciona a sua lente para a multidão que veio até o governador romano exigir o costume de soltar presos naquela época. Meus queridos irmãos, nós não sabemos quem é essa multidão aqui, se ela é exclusivamente pessoas da Judéia, ou se havia também pessoas da Galileia,
nós não sabemos com certeza. Eu não posso aqui ferir o texto falando que tem como haver certeza. No entanto, predominantemente a opinião é de que esta multidão são judeus da Judéia, da Galiléia e de outros lugares do Império Romano. Eles inferem isso a partir da ocasião da festa da Páscoa. Sabemos que Jerusalém estava abrigando agora quase 1 milhão de pessoas, estava apinhada de gente para a Páscoa, e seria muito estranho que essa multidão fosse só de pessoas da Judéia. Certamente, eu assim afirmo aqui com audácia, havia pessoas de outros lugares, havia pessoas da Galiléia, havia pessoas ali de outros lugares, como partos, elamitas, que participaram inclusive do Pentecostes. Essa multidão então representa ali essa massa judaica que infelizmente está rejeitando Jesus. Como João disse, ele veio para o que era seu, ou seja, o mundo, mas os seus o rejeitaram. Marcos está fazendo questão de nos mostrar que Cristo estava sendo rejeitado pelo seu povo, pessoas que deveriam admiti-lo, amá-lo, pessoas que deveriam então recebê-lo, tê-lo como Salvador. E eles aqui desejam impor esse costume de libertar alguém. Então, aparentemente, o plano de Pilatos de libertar Jesus por meio da multidão está funcionando. Tanto que no Evangelho de João, ele até dá uma forçadinha. Vocês querem que eu liberte Jesus? Vocês querem que eu liberte esse homem que está aqui? O governador romano estava agora contando com essa oportunidade, e ela surge. Só que veja, ao surgir essa oportunidade, Pilatos está contando com uma multidão para resolver o dilema em que ele está. Qual o dilema? Se ele solta Jesus, usando unicamente a sua autoridade romana, os judeus iriam contra ele. Tanto isso é verdade que nos outros evangelhos, quando ele diz que ele iria libertar Jesus, que ele achou Jesus inocente, os judeus gritaram: olha, se você soltar Jesus, você é um inimigo de César. Então o governador romano estava com medo de exercer sua autoridade, o que ele deveria fazer. Então o plano dele constituía em usar a multidão, porque se aquela multidão escolhesse Jesus, não haveria margem de reclamação dos sacerdotes e do sinédrio, dos principais líderes judeus. Por quê? Por dois motivos. Em primeiro lugar, como nós já aprendemos aqui em Marcos, os líderes judeus temiam a multidão. Marcos nos mostrou que quando Jesus entrou de maneira triunfal em Jerusalém, e Jesus fez muitos ensinos em Jerusalém, e as pessoas se admiraram, Marcos nos diz que aqueles homens queriam prender Jesus à conspirata, porque eles temiam a multidão. Eles acreditaram que se nós prendermos Jesus durante a festa e a multidão vir, nós vamos criar um grande tumulto. A multidão gosta de Jesus, e Pilatos sabia disso, porque ele era um líder astuto, ele era alguém bem informado. A segunda coisa, que também vai nessa linha, é que Pilatos sabia da admiração das multidões por Jesus. Ele sabia até que Herodes queria ver Jesus. Marcos não nos narra, mas antes desse julgamento aqui na Fortaleza Antônia, Pilatos fez questão de remeter Jesus a Herodes, porque ele sabia que as multidões provocavam um grande interesse em Herodes de ver Jesus, de ver os milagres de Jesus. Então ele conhecia a realidade, ele sabia que Jesus era seguido pelas multidões, e ele quer usar isso a seu favor. O plano é astuto, é brilhante, mas esse plano nos mostra um grave pecado, uma fraqueza moral nevrálgica. Qual é? O temor dos homens. Por trás desse plano de Pilatos está esse pecado que o autor de Provérbios nos ensina: quem teme aos homens arma ciladas. Esse plano todo tinha a ver com o temor dos homens que Pilatos tinha,
Pilatos tinha medo da multidão, Pilatos tinha medo dos judeus, Pilatos tinha medo daqueles líderes, e é por isso que ele desejou fazer o certo, que era soltar Jesus por meios errados, porque ele vivia com medo dos homens. E mais adiante nós vamos ver que ele vai entregar Jesus para contentar os homens e para também livrar-se da possível punição por conta dele se fazer inimigo de César. Então veja, Pilatos tinha uma ética temerária em relação aos homens. Em segundo lugar, Pilatos, ao querer fazer o certo por meios errados, ele mostra uma ética comum dos nossos dias, que é a chamada ética situacionista. Qual é a ética situacionista? Os fins justificam os meios. Ou seja, se o fim deu certo, logo os meios são irrelevantes. E veja, talvez você pense, isso é algo de não cristãos, isso é algo que não acontece na igreja. Mas eu quero dar 2 exemplos para mostrar que isso acontece na igreja e é mais comum do que você pensa. Por exemplo, hoje, pregadores modernos, como eles enchem a igreja? Fazendo promessas e pregando coisas que não estão na Bíblia. Você vai nessas igrejas, você pouco ouve de pecado, de que o ser humano é miserável, ele precisa de salvação, de arrependimento. Você só ouve de cura, de promessas, de bem-estar. Mas ao fazer isso, eles estão mostrando uma ética situacionista, porque a Bíblia nunca nos prometeu cura, bem-estar, uma vida de deleites nesse mundo. Pelo contrário, Jesus mesmo disse: nesse mundo tereis aflições. Então, esses pregadores, para encher suas igrejas, e eles não estão preocupados com a saúde dessas igrejas, eles usam uma ética situacionista. É só você olhar um inúmero grupo de igrejas com paredes escuras hoje, se assemelhando a boates, clubes e coisas da nossa época. E que pessoas que dizem assim: sou reformado, sou sério, frequenta. Sério nada, reformado aonde? Sabe nada de Bíblia, está indo para o inferno. Ética situacionista. Vou dar outro exemplo de ética situacionista. Uma vez, na igreja a qual eu vim, nós estávamos estudando sobre casamento e mostramos claramente pela Bíblia que um cristão não deve se casar com um ímpio. E a irmã então se levantou e disse assim: mas eu casei com um ímpio e Deus salvou o meu marido. Ok, mas se o marido dela não fosse eleito? E eu digo com toda certeza que aquele homem não era crente, porque ele ameaçou os pastores de morte. Eu tenho certeza que ele não é crente. Ela diz que é, mas as atitudes dele não mostram que é não. Então veja só, uma ética situacionista. Mesmo que fosse crente, quem nos manda fazer o errado para dar certo? Deus manda a gente fazer o certo, e os resultados das coisas convêm a Ele. É assim que a Bíblia ensina a gente ser fiel. E o que acontecer independe de nós, depende de Deus e dos seus planos. Deixe-me exemplificar isso por Jesus. Meus queridos irmãos, Jesus é Deus em carne. Jesus prega de maneira inspirada. Jesus é inerrante, Jesus é verdadeiro. Jesus pregou como ninguém nesse mundo. Humanamente, o ministério de Jesus foi um ministério de sucesso? De jeito nenhum. Quando Jesus morreu naquela cruz, ressuscitou e foi para o céu, o grupo de discípulos que Jesus tinha era muito pequeno. Humanamente, ele nunca teve um ministério de sucesso. Agora, você vai falar que Jesus não teve sucesso no ministério? Claro que ele teve, porque ele foi fiel e ele fez o que Deus mandou ele fazer. Então Pilatos representa esse tipo de ética situacionista dos crentes. Para mim o que importa é o resultado. Não, Deus ele se importa com a maneira como a gente vive. Verso 9, Pilatos então, nessa ética situacionista e com muito ardil, responde: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pilatos está agora diante da oportunidade que ele tanto sonhou.
Por isso que ele apresenta essa pergunta: vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Essa pergunta é uma pergunta a fim de estimulá-los a querer Jesus. O que está por trás dessa pergunta? Em primeiro lugar, o governador romano, ele cria piamente que aquela multidão iria escolher Jesus. Mesmo que Barrabás fosse alguém famoso e tivesse alguns apoiadores, ele esperou que a maioria judaica não escolhesse Barrabás, porque ele era um homem mau, um assassino, alguém que vivia com a arma na mão. O governador romano sabia da moralidade ilibada dos judeus. Ele contava que os judeus escolhessem o inocente Jesus, fizessem o certo e condenassem Barrabás. O plano então contava com esses homens fazerem o certo, essa multidão fazer o que deveria fazer e libertar Jesus. Em segundo lugar, por trás dessa pergunta, está aqui a maneira desdenhosa como Pilatos descreve Jesus para ganhar essa multidão. Quando ele usa aqui: vocês querem que eu liberte o rei dos judeus? Aqui os pronomes gregos indicam que Pilatos está falando com desdém, como se dizia: vocês estão querendo aí libertar esse homem aí? Por que Pilatos faz isso? Por si só ele já era odiado, porque ele era o governador dos judeus, o verdadeiro líder dos judeus. Não era o sumo sacerdote que era o líder, não era um rei judaico que era o líder, era o governador romano líder daquela nação. E eles odiavam isso. Além disso, eles odiavam de maneira especial a Pilatos, porque Pilatos tirou o dinheiro do templo para poder fazer um aqueduto para alimentar a Judéia. Além disso, ele usou dinheiro do templo para firmar a posição romana na Judéia. E Pilatos ainda era um homem truculento, que fazia muitas pressões e maldades contra os judeus. Então os judeus odiavam esse homem de maneira especial. Então quando ele trata Jesus com desdém, qual é a lógica dele? Ele está usando aquilo que a gente chama de psicologia reversa, aquilo que a gente faz com as crianças. Já viu quando você quer fazer uma criança comer e ela está fazendo aquela manha? Você fala assim: vou comer sua comida. Aí o que a criança faz? Vai lá e come a comida dela. Por quê? Porque ela não quer que você suplante ela, que você tome aquilo que é dela. Ela pode desdenhar, mas você não pode tomar o que é dela. É psicologia reversa, a gente usa sempre com as crianças, não é mesmo? Agora não vai funcionar, viu? Desculpe, pais, mas essa é a nossa lógica. O que Pilatos está fazendo aqui é a psicologia reversa para os infantes judeus. Olha só o rei dos judeus, olha como é que eu desprezo o rei dos judeus, então escolham o rei dos judeus. Essa é a lógica dele. Esse homem é ardiloso, ele é astuto, e ele então está fazendo tudo isso para o seu plano de libertar Jesus funcionar. Só que veja, esse plano não vai contar, claro, com o decreto divino. E esse plano aqui, meus irmãos, mostra algo terrível: a injustiça desse homem. Porque veja, Pilatos está colocando Jesus no mesmo patamar do prisioneiro condenado Barrabás, como se eles estivessem na mesma categoria. Por isso que o comentarista William Hendrickson, ele brilhantemente disse sobre esse texto: certamente que até mesmo a ideia de tratar Jesus, a quem Pilatos já havia declarado inocente, como se ele pertencesse à mesma classe de um bandido agressivo, homicida e revolucionário convicto, é por si só inteiramente chocante. A sugestão de que os principais dos sacerdotes e o povo, em geral, deveriam escolher entre Jesus e Barrabás, como se ambos fossem criminosos condenados, com um deles podendo se tornar objeto da misericórdia de Pilatos e da multidão, era escandalosamente injusta. Veja que ao fazer isso,
ao seguir com o seu plano, Pilatos está cometendo uma grave injustiça, porque Jesus não foi julgado, Jesus não foi condenado, mas ele está tratando Jesus como um homem julgado e condenado, e como alguém no mesmo nível de um assassino. E aí veja, meus irmãos, o que mais me chama a atenção na cena não é isso. Sabe o que é? O que mais me chama a atenção na cena é a atitude de Jesus. Diante de tudo isso, o que Jesus fez? Absolutamente nada. Ele havia dito que se ele quisesse 12 legiões de anjos, ou seja, mais de 70 mil anjos poderiam estar a seu dispor para destruir os seus inimigos. Mas, ao não fazer nada, Jesus mostra para nós a determinação que ele tinha e a determinação que ele se lançou na tarefa que Deus o Pai deu a ele: salvar pecadores, se submeter a ele em todas as coisas. Por isso que o verdadeiro filho do Pai aqui não é Barrabás, é Jesus. E isso tem que nos levar a admirar ainda mais a Jesus. Jesus se submeteu a ser contado com os transgressores, como disse João, a ser julgado como alguém maligno como Barrabás, a ser como um prisioneiro condenado, desprezado por causa da nossa salvação. Ele se devotou a isso de tal maneira, porque ele nos amou na eternidade, e ele quis nos salvar, dando a sua vida pelos seus filhos, pelos seus irmãos mais novos, pelos seus amigos. Por isso ele diz que não há maior amor do que o dele, ele que deu a vida pelos seus amigos. E aqui Jesus está mostrando todo o seu amor por nós, se sujeitando a tamanha humilhação, tamanha injustiça e desprezo. O filho do Pai é o filho desprezado. E diante de tudo isso, Marcos então nos mostra que esse plano de Pilatos tem um segundo motivo. Verso 10: pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes o haviam entregado Jesus. Marcos agora nos informa que, além da consciência de Pilatos, que está ali gritando e o motivando a soltar Jesus, Pilatos percebe o ardil do sinédrio dos principais sacerdotes. O imperador romano sabia que Jesus arrastava multidões e que ele era bem conhecido pelos judeus. Ele sabia até que os judeus admiravam Jesus e seguiam atrás de Jesus para ver suas curas, seus sinais, sua pregação. E Pilatos sabia da inocência de Jesus. Por isso ele entendeu que aqueles homens, líderes judeus, entregaram Jesus a ele por inveja. Ele sabia que aqueles homens queriam ser admirados pelas multidões, mas as multidões admiravam Jesus. Aqueles homens odiavam Jesus porque Jesus atraía pessoas com a sua natural autoridade, que lhe era intrínseca. Aqueles homens odiavam a Jesus pela sua capacidade de pregar, não só a capacidade de pregar, mas também de fazer sinais que eles não faziam. Jesus tinha capacidade de expulsar demônios que eles também não conseguiam fazer. Por isso aqueles homens invejavam Jesus do mais profundo do seu ser. Eles tinham, meus irmãos, a inveja, que é uma das manifestações mais destrutivas da nossa alma. Um mal que, como está implícito na etimologia da palavra grega usada aqui, significa algo que nos consome. É por isso que a inveja é como um vício, é como um furor que não se pode apaziguar. Como Provérbios 14:30 diz, é como podridão nos ossos. A palavra inveja, no latim, de onde vem nossa língua, invideo, significa olhar contra.
ou seja, um olhar com uma disposição maligna contra outra pessoa, por causa daquilo que ela possui. A inveja é diferente do ciúme. O ciúme, nós temos medo de perder o que nós temos. A inveja sente ódio daquilo que a pessoa tem ou é. Por exemplo, o ciúme nós podemos ter com a nossa própria honra. Eu tenho ciúme da minha honra, eu não quero perder minha honra. A inveja, eu tenho uma disposição mental e também de volição e de planos malignos com aquilo que a pessoa possui, talvez honra, talvez dons, talentos. A inveja, meus irmãos, é extremamente hostil e perigosa. Lembre-se, foi inveja que, como disse João, levou Caim a matar o seu irmão Abel. Foi a inveja que quase matou José e o jogou numa cisterna. Foi a inveja que levou à revolta de Miriam e Arão em relação a Moisés, fazendo aquela mulher ficar até leprosa. Foi a inveja que levou Datã, Corá e Abirão a invejar Moisés e querer matá-lo. Foi a inveja que fez com que Saul perseguisse o então proclamado rei Davi por muitos e muitos anos, mais de 10 anos, para tentar matá-lo. E é por isso que a inveja é tão perigosa. A inveja, ela não tem poderes místicos. Nós cristãos hoje somos muito místicos. A gente fala assim: nossa, eu bati meu carro novo porque o meu vizinho está com inveja. Não, você bateu por imperícia, ou então por imperícia de outro. A gente está comendo um sorvete, alguém está olhando, cai no chão, olha o olho gordo. Não é o olho gordo, é sua mão de alface que não dá conta de segurar o sorvete. Inveja, meus irmãos, não tem poderes místicos. A inveja, ela é perigosa porque ela nos leva a ter uma disposição contrária no coração e que infelizmente se evidencia em atitudes. E veja, a inveja, ela tem lugar no coração. A inveja é a quebra do 10º mandamento, que diz: não cobiçarás. Mandamento que nos ensina a ser contentes em Cristo e tudo que Deus nos deu. A inveja é descontentamento em relação a Jesus. Nós julgamos Jesus insuficiente para as coisas. Por isso que Paulo diz que ele era contente. Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Versículo muito mal usado pelos evangélicos. Paulo está falando de contentamento em Jesus. Eu sei estar preso porque eu estou contente em Jesus. Eu sei estar liberto porque eu sou contente em Jesus. Eu sei ser rico porque eu estou contente em Jesus. Eu sei ser pobre porque eu estou contente em Jesus. A inveja é descontentamento. E pior, a inveja é rebeldia em relação à providência de Deus. Nós não aceitamos aquilo que Deus faz. Deus deu um carro novo para o vizinho, Ele não quis dar para você. Deus sabe o que faz. Então é um pecado gravíssimo a inveja, porque é um descontentamento, uma rebeldia contra Deus que começa no nosso coração e traz consigo um desejo homicida no nosso coração. Por isso que o invejoso, se ele tivesse poder, ele não mataria a pessoa, ele eliminaria aquele que governa todas as coisas, Deus. É por inveja que eles entregaram Jesus. E Jesus então se sujeita a essa inveja, se sujeita a esse plano tosco, toda aquela injustiça, para mostrarmos de maneira claríssima que Ele é o verdadeiro Filho de Deus para a nossa salvação. Como viver esse texto? Aplicações. Primeira aplicação: note na conduta hesitante e indecisa de Pilatos que aquele homem, mesmo sabendo da inocência de Jesus, está se debatendo de maneira débil a fim de aplacar sua consciência. O que Pilatos está fazendo não é porque ele é bom ou justo, mas Pilatos está a fim
de aplacar sua consciência. Pilatos não está preocupado com Jesus, Pilatos não está preocupado com a verdade, Pilatos não está preocupado com a justiça, ele está preocupado unicamente com ele mesmo. Por isso que mais adiante ele vai ceder diante da importunação dos judeus e até lavará as suas mãos, como se dissesse: eu não tenho nada a ver com isso. Cuidado com esse tipo de temor de homens, cuidado com esse tipo de prática para aplacar a sua consciência, para abafá-la. Essa consciência que Deus lhe deu é a maneira de Deus lhe gritar acerca dos seus pecados. Segunda aplicação: um homem investido de autoridade e sem princípios espirituais é uma das cenas mais deploráveis do mundo. Nós vemos isso constantemente na política do nosso país. Homens desprovidos de ética e de moral, que têm poder nas suas mãos, que roubam descaradamente da nação, mentem, usam de propaganda para se parecer como pais de pobres e desafortunados. Queridos irmãos, nós precisamos entender que homens com poder, sem serem verdadeiros crentes, sempre farão mal ao povo de Deus. É por isso que Paulo nos ensinou a orar pelas nossas autoridades. Vocês querem viver vida tranquila e mansa? Orem pelas suas autoridades. É por isso que nós, reformados, acreditamos que nós devemos orar e devemos viver de tal maneira que os nossos líderes políticos sejam verdadeiros cristãos. Não é gente que se diz cristão e tem uma prática anticristã. Verdadeiros cristãos, porque só eles podem governar de maneira bíblica, santa, usando a lei de Deus para o nosso bem. Então, que tal na próxima eleição nós orarmos para um presidente verdadeiramente crente e não colocarmos esperança em falsos crentes? É isso que devemos fazer. Em terceiro lugar, não inveje homens ricos ou, entre aspas, poderosos. Essas pessoas não devem ser invejadas. Em primeiro lugar, por conta do custo de ser investido de autoridade ou de ter recursos desse mundo. Nós nos esquecemos que lá no capítulo 30 de Provérbios, o sábio Agur pede a Deus que ele não fosse rico, porque ele corria o risco de ser abastado e negar-se ao seu Senhor. Além disso, Jesus disse: quão dificilmente entrará o rico no reino dos céus. Além disso, nós devemos entender que homens cheios de munos e autoridade sofrem tentações de governar segundo os homens e não segundo Deus. A título de ilustração, eu cito o exemplo bíblico: Saul governava segundo o coração dos homens, tanto que quando Samuel expôs para ele o seu pecado e disse que ele havia perdido o reino, a única preocupação de Saul não foi o arrependimento, foi o quê? Me honre diante dos anciãos do povo. Então não inveje pessoas que são ricas ou que têm autoridade, porque elas têm a sua carga de tentações, e essas cargas são grandes, e a maioria de nós sucumbiria diante delas. Quarta aplicação: os principais sacerdotes entregaram Jesus à morte por causa de inveja, e eu gostaria de explanar um pouquinho mais sobre a inveja. Querido irmão, deixe de ser místico em relação à inveja. As pessoas acreditam que a inveja tem poder, que ela tem poderes místicos, cósmicos,
Querido irmão, se a inveja tivesse poder cósmico de mover as coisas e fazer coisas acontecer, seria lógico que não existisse nenhuma pessoa rica, porque todos nós iríamos invejar, aquela pessoa ia perder tudo, outro ia se tornar rico, a gente ia invejar aquela pessoa e assim por diante. Não faz sentido algum. Acreditar que a inveja tem poderes cósmicos é tirar aquele que governa todas as coisas. Se você bateu o carro, você bateu porque Deus decretou isso. Jesus disse que até os passarinhos caem debaixo do decreto de Deus, que o seu cabelinho está contado por causa do decreto de Deus. O ímpio Nabucodonosor disse que todas as coisas que acontecem debaixo do céu e da terra, está lá em Daniel 4,35, sabe mais de Bíblia que os crentes, né? Que todas as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus. Se o seu sorvete caiu, não foi por inveja, foi por causa da vontade de Deus. Isso é uma grande bobagem. E nós não conseguimos nada com inveja. As pessoas podem invejar o quanto quiserem, que a inveja não tem poder nenhum. Isso significa que a inveja não é perigosa? Não mesmo. Por isso, em quinto lugar, a inveja é poderosa no sentido de que aqueles que são tentados por ela vão agir de maneira desenfreada para prejudicar os outros. Isso é muito comum no ambiente dos negócios, das grandes competições. Nós vemos esses ambientes de extrema inveja, em que as pessoas ali fazem muitos ardis planos para derrotar os seus, entre aspas, inimigos, tirar seus cargos, suas promoções. Inveja é perigosa porque a inveja nos leva a agir, e ela desperta em nós o nosso espírito homicida. E é por isso que esses homens invejavam Jesus, porque Jesus tinha tudo o que eles queriam. A inveja é poderosa nesse sentido. Ela nos torna como esses líderes judeus, que vão agir de maneira irrefletida, maldosa, descabida. Sim, a inveja é perigosa. Sexto lugar, o que e quem você está invejando? E como cuidar disso? A única maneira de cuidar da inveja no nosso coração é seguir dois mandamentos bíblicos. Em primeiro lugar, o quinto mandamento, que nos ensina a ter uma boa disposição com o nosso próximo, quer eles sejam superiores, inferiores ou iguais. O quinto mandamento nos ensina que nós devemos o amor ao nosso próximo, e é o amor que vai tirar a inveja do nosso coração. Em segundo lugar, o 10º mandamento, que nos ensina a ser contentes com todas as bênçãos as quais Deus nos proporcionou. É aquilo que Paulo disse: tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. E meus irmãos, se nós temos Jesus, se nós temos o que comer e o que vestir, nós podemos estar satisfeitos. Sabe por quê? Porque se você não está satisfeito, você está buscando a satisfação no lugar errado. O autor de Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Isso significa que a única coisa que de fato pode satisfazer o nosso coração é Deus, que é eterno. A única, entre aspas, coisa que é eterna. Carro não vai te satisfazer, mulher não vai te satisfazer, emprego não vai te satisfazer, filho não vai te satisfazer, comida não vai te satisfazer. A única coisa que pode nos satisfazer é Jesus. E se você o tem, você pode ser contente, mas vai ter que aprender, porque Paulo diz: eu aprendi a estar contente. Sétima aplicação. Nessa cena, como eu disse, nós temos um grande contraste entre Jesus, o verdadeiro filho do Pai, e Barrabás, o filho do Pai. Esse é o contraste entre o santo Filho de Deus e o homem pecador, o homem que escolhe o caminho do pecado e da miséria. Esse homem amotinador
é uma descrição perfeita de todo ser humano sem Jesus. Todo ser humano sem Jesus escolhe o caminho do pecado. Talvez não mesmo o pecado de Barrabás, mas escolhe o caminho do pecado. Por isso que Paulo diz que aquilo que nos dá prazer e que move os nossos pensamentos e corações é o pecado. O pecado é o verdadeiro grilhão do ser humano. Essa cena, então, nós temos essa descrição perfeita do que é o ser humano pecador e perfeita do que é a sociedade que admira o ser humano pecador. Quantas pessoas hoje vão dizer assim: eu admiro o presbítero daquela igreja, eu admiro o diácono daquela igreja. O que as pessoas vão dizer é: eu admiro o Silvio Santos, eu admiro o Elon Musk. Gente pecador indo para o inferno. Desde quando a gente tem que elogiar esse tipo de gente? Desde quando a gente tem que ter essas pessoas como padrão para nós? O autor de Hebreus disse que a gente deveria ter como padrão para a nossa vida e ter como alvo da nossa vida os nossos guias espirituais. Paulo diz: sede imitador de César? Não, sede meu imitador como eu sou de Cristo. 8º lugar. Essa cena descreve muito de Deus, como Deus pode ser irônico. A Bíblia descreve Deus como um Deus irônico. Lá no Salmo 2 diz que Deus zomba dos céus, dos pecadores amotinados contra Ele. A Bíblia é cheia das ironias de Deus. Na cena da crucificação nós vamos ver mais algumas. Por exemplo, as pessoas gritando Jesus assim: salvou os outros, desce daí e salva. Aquilo é uma grande ironia de Deus. Ele não poderia descer da cruz porque ele tinha que salvar pecadores. Deus está ali mostrando sua ironia. Por quê? Porque Ele está mostrando a cegueira daqueles homens. Eles não conseguiram enxergar, gente, a discrepância entre Jesus e Barrabás. É a mesma coisa de você pegar, né, um estuprador, assassino, delinquente e comparar, né, a Jesus. É isso que eles estão fazendo, tirando o caso do estupro aqui, que Barrabás não era, né? Tem cabimento uma coisa dessa? De jeito nenhum. Mas eles não conseguem ver. Por isso Deus é irônico, mostrando para eles a cegueira espiritual que eles estão. Por isso, cuidado com a cegueira espiritual. Peça para Deus lhe livrar dela. Em último lugar, eu gostaria de falar um pouquinho da nossa consciência. Como eu disse, Pilatos tentou soltar Jesus por causa da sua consciência. Quantas vezes você quis abafar a sua consciência? Talvez não com drogas e bebidas, mas com entretenimento, com atividades inúmeras que não dão tempo de você parar, meditar e ouvir a sua consciência. A verdade é que a consciência é uma importante arma de Deus para nos levar ao arrependimento. É ela quem Ele vai ferir. Lembra do sermão de Pedro no Pentecostes? Vocês mataram a Jesus, vocês crucificaram o autor da vida. E aí veja, o Espírito Santo tocou e diz que compungiu o coração daqueles homens, ou seja, afetou a consciência deles. A consciência não deve ser aplacada. Então não tente aplacar sua consciência, mas em relação a ela, não use a sua consciência como padrão moral, porque como ela pode ser silenciada, se você a silenciar e usar como padrão moral, você vai cometer pecados sem saber que está cometendo pecados. Em último lugar, como que Deus é grandioso. Ele usou um ímpio nessa cena para declarar a verdade. Jesus era o rei inocente. Isso mostra aquilo que eu disse anteriormente: Deus governa todas as coisas.
A única pessoa que viu a inocência de Jesus e declarou isso, e que ele de fato é um rei espiritual, foi Pilatos. E Deus usou esse homem até para colocar a inscrição na cruz, que Jesus era o rei dos judeus. Quão grande é Deus, que usou um homem tão vil, tão pecador, para declarar a verdade tão clara, que aquele povo não conseguia enxergar. O nosso Deus usou até uma mula, né? Deus usa hoje pecadores miseráveis para falar, né? Essa é a grandeza do nosso Deus. Louvado seja o nome dele. Vamos nos colocar de pé, queridos, e encerrar o culto nessa noite com oração e bênção apostólica. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, eu louvo o Teu nome, Senhor, por essa palavra bendita e por esse Jesus, o verdadeiro Filho do Senhor, o Pai. Ele sim é Teu Filho desde toda a eternidade. Ele sim é igual ao Senhor em poder e glória, e Ele é o nosso Salvador, o único que pode nos salvar, o único que pode nos libertar dessa cegueira, o único que pode fazer com que vejamos que somos pecadores e merecemos condenação e precisamos do seu perdão. Ó Senhor, que o Senhor nos faça enxergar Jesus como o único caminho, Jesus como uma única maneira de sermos perdoados, Jesus como o único mediador que pode nos levar até o Senhor. Jesus, ó Deus, é maravilhoso, o Teu Filho é bendito, o Teu Filho é excelso, é santo, é glorioso, e que nós o amemos de fato e de verdade, que nós o admiremos a cada dia, que nós sejamos verdadeiros seguidores dele, desejosos de lhe satisfazer os desejos, que nós sejamos para ele, ó Deus, uma noiva fiel, pessoas que respondem à salvação com vida santa, piedosa, com uma ética bíblica, não uma ética situacional dos nossos dias. Pessoas então que são contentes em Jesus e que não são invejosas. Ó Senhor, nos livra do orgulho, ó Senhor, nos livra da inveja, ó Senhor, nos livra da nossa cegueira, Senhor, nos livra de nós mesmos, nos livra, ó Deus, da ética dos nossos dias, nos livre das falsas mensagens, dos falsos obreiros, das falsas igrejas, nos livre do império das trevas, nos livre do domínio do pecado, nos livre, ó Deus, de Satanás. Que o Senhor nos coloque todos nós debaixo do reino do Filho, do seu amor, o reino de Jesus, o Rei verdadeiro, que os homens rejeitaram. Que o Senhor tire do nosso coração toda rejeição a Jesus, toda rejeição à palavra de Jesus, toda rejeição ao verdadeiro culto por meio de Jesus. Tire de nós, ó Deus, tudo aquilo que impede de termos Cristo como suficiente nas nossas vidas, como único e suficiente Salvador. Se há aqueles aqui ainda que não conhecem Jesus, que o Senhor possa salvá-los, que o Senhor possa mostrar a eles que eles são pecadores e que a única solução dos seus pecados é esse Jesus, que o mundo tanto despreza, mas que aqueles que o recebem se tornam verdadeiros filhos do Senhor. É no nome de Jesus que eu imploro isso. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o bendito Pai e a eterna consolação do Santo Espírito estejam com os eleitos, hoje e para sempre. Amém.